Em Israel, o governo de Benjamin Netanyahu enfrenta uma onda de manifestações contra a guerra na faixa de Gaza. Nesta segunda-feira, uma paralisação promovida pelo maior sindicato de trabalhadores do país cancelou voos, fechou universidades e afetou boa parte dos serviços públicos. A população pressiona Netanyahu a fechar um acordo que permita a libertação de reféns, depois que 6 corpos foram recuperados de Gaza no fim de semana. Centenas de milhares de trabalhadores cruzaram os braços em Israel numa greve geral de um dia contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Várias centrais sindicais de Israel convocaram a greve geral para tentar forçar o governo a fechar um acordo de cessar-fogo com o Hamas, que poderia levar à libertação dos cerca de 100 reféns que continuam nas mãos do grupo militante palestino na faixa de Gaza. Uma ordem da Justiça Trabalhista de Israel determinou que a greve fosse interrompida com 3 horas e meia de antecedência em relação ao horário inicial organizado para o seu término. Mesmo com o fim da greve sendo antecipado, os trabalhadores e vários outros grupos de manifestantes continuaram fazendo protestos contra o governo, que levaram inclusive ao fechamento de avenidas e também de estradas pelo país. Vários setores da economia foram afetados pela greve, como o aeroporto Ben Gurion, que ficou fechado para muitos voos, além de ministérios, escolas e algumas indústrias. A situação em Israel ficou muito mais tensa neste final de semana depois que as forças de defesa de Israel confirmaram que conseguiram resgatar os corpos de 6 reféns que estavam na faixa de Gaza. Segundo os militares israelenses, esses reféns teriam sido mortos pelo Hamas pouco antes da tentativa de resgate. Com essa informação, muitas pessoas fizeram uma grande manifestação na noite de domingo em Tel Aviv. Foi o maior protesto contra o governo de Netanyahu desde o início da guerra contra o Hamas em outubro do ano passado. As famílias dos reféns que ainda estão na faixa de Gaza acusam o governo de Netanyahu de não estar tentando fazer seriamente um acordo com o Hamas para a libertação dos reféns. Israel continua insistindo em manter, por exemplo, militares na faixa de fronteira entre o território palestino e o Egito, coisa que o Hamas não concorda. A pressão israelense continua sobre o primeiro-ministro, que acusa o Hamas de não ter nenhum interesse num acordo de cessar-fogo. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, perguntado por jornalistas nesta segunda-feira, também disse que Netanyahu provavelmente não estaria fazendo o suficiente para garantir o cessar-fogo e também a libertação dos reféns. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu perdão por não ter trazido os reféns com vida para casa. אמרתי למשפחות, ואני חוזר ואומר גם הערב, אני מבקש את סליחתכם שלא הצלחנו להביא אותם חזרה בחיים. היינו קרובים, אבל לא הצלחנו. ואני חוזר ואומר גם הערב, ישראל לא תעבור לסדר היום על הטבח הזה. החמאס ישלם על כך מחיר כבד מאוד.